Capítulo 61. Saul é rejeitado. Os erros de Saul ainda podiam ser reparados. O Senhor deu a ele outra oportunidade para aprender uma lição de fé incondicional em sua palavra e de obediência às suas ordens. Quando Samuel o repreendeu em Gilgal, ele achou que tinha sido tratado injustamente e deu suas desculpas pelo erro cometido. Samuel amava Saul como se fosse seu filho, mas Saul se ofendeu por Samuel ter lhe chamado a atenção e desde aquele tempo evitava ao máximo se encontrar com ele. Então o Senhor enviou seu servo com outra mensagem para Saul. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. 1 Samuel capítulo 15, versos 2 e 3. Por meio de Moisés, o Senhor havia pronunciado a sentença sobre os amalequitas. A história da crueldade desse povo contra Israel foi registrada com a ordem: vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Deuteronômio capítulo 25, verso 19. Durante 400 anos, Deus havia adiado a execução dessa sentença, mas os amalequitas não se arrependeram de seus pecados. Havia chegado o momento de executar a sentença por tanto tempo adiada. Para nosso Deus misericordioso, o castigo é um ato estranho. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Ezequiel capítulo 33, verso 11. O Senhor é Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado. Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. Ele não tem prazer na vingança, mas executará o juízo sobre os transgressores da sua lei. Ele é obrigado a fazer isso para proteger a população da terra da corrupção total e da ruína. Para salvar alguns, devem ser eliminados aqueles que tenham o coração endurecido pelo pecado. Ao exigir que os juízos fossem executados, a misericórdia divina não era esquecida. Os amalequitas deveriam ser destruídos, mas os queneus que viviam entre eles seriam poupados. Esse povo, embora não tivesse totalmente livre da idolatria, adorava a Deus e mantinha boas relações de amizade com Israel. Nova chance. Ao receber as ordens para lutar contra os amalequitas, Saul declarou guerra imediatamente. Assim que os soldados de Israel foram convocados para a batalha, eles se reuniram sob sua bandeira. Os israelitas não deveriam receber as honras da vitória, nem os despojos de seus inimigos. Deveriam participar da guerra apenas como um ato de obediência a Deus. O propósito de Deus era que todas as nações vissem a condenação desse povo que havia desafiado sua soberania. E Saul atacou os amalequitas, capturou vivo Agag, rei dos amalequitas. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. 1 Samuel capítulo 15, versos 7 e 9. Essa vitória despertou novamente o orgulho de Saul, e esse foi o seu maior perigo. Diante da ambição de tornar ainda maiores as honras do seu retorno triunfal, ele se aventurou a imitar os costumes das nações vizinhas e poupou a vida de Agag. O povo separou o que havia de melhor dos rebanhos, do gado e dos animais de carga, justificando seu pecado com a desculpa de que os animais seriam oferecidos em sacrifício ao Senhor. Na verdade, eles pretendiam sacrificar esses animais no lugar daqueles que já possuíam.
A arrogância e a falta de consideração de Saul para com a vontade de Deus provaram que ele não era digno de confiança para reinar como representante do Senhor. Enquanto Saul e seu exército marchavam de volta para Israel, desfrutando as emoções da vitória, havia grande angústia na casa de Samuel. Ele recebeu uma mensagem do Senhor: Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. 1 Samuel capítulo 15, verso 11. O profeta chorou e orou a noite toda, pedindo que a sentença fosse retirada. O arrependimento de Deus não é como o arrependimento humano. O arrependimento humano significa uma mudança de atitude. O arrependimento de Deus envolve uma mudança na circunstância e das relações. As pessoas podem mudar sua relação com Deus, cumprindo as condições para receber o favor divino, ou podem ser colocadas fora de sua graça por causa dos atos que elas mesmas praticam. A desobediência de Saul mudou seu relacionamento com Deus, mas as condições de aceitação da parte de Deus não mudaram. Ele não muda como sobras inconstantes. Tiago capítulo 1, verso 17. Com muita tristeza, o profeta saiu na manhã seguinte para se encontrar com o rei que desobedecia constantemente às ordens divinas. Samuel ainda tinha a esperança de que Saul se arrependesse e Deus o aceitasse novamente. Humilhado por sua desobediência, Saul foi se encontrar com Samuel com a mentira na ponta dos lábios. O Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. 1 Samuel capítulo 15, verso 13. Quando o profeta lhe fez diretamente a pergunta: Então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Saul respondeu: Os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus. Mas destruímos totalmente o restante. 1 Samuel capítulo 15, versos 14 e 15. Para se defender, Saul estava disposto a culpar o povo pelo pecado da desobediência que ele mesmo havia cometido. A mensagem da rejeição de Saul foi transmitida a todo o exército de Israel quando ainda estavam cheios de orgulho pela vitória que era atribuída ao heroísmo e à liderança de seu rei como grande general, pois Saul não deu nenhum crédito a Deus pelo êxito de Israel nesse combate. Quando o profeta viu a prova da rebelião de Saul, se encheu de indignação por Saul ter levado Israel ao pecado. Com um sentimento de tristeza e ira, ao mesmo tempo disse a Saul: Fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel. 1 Samuel capítulo 15, versos 16 e 17. Ele repetiu a ordem do Senhor para destruir Amaleque e perguntou a razão da desobediência do rei. Saul comprova sua rebelião. Saul continuava se justificando, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. 1 Samuel capítulo 15, versos 20 e 21. Com palavras solenes, o profeta pronunciou a sentença irrevogável. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça à sua palavra? A obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. 1 Samuel capítulo 15, versos 22 a 23. Pequei, Saul exclamou ao ouvir essa terrível sentença. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. 1 Samuel capítulo 15, verso 24.
Atemorizado, Saul reconheceu sua culpa, mas continuou culpando seus soldados. Não foi a tristeza pelo pecado, mas o medo do castigo que levou o rei de Israel a suplicar: agora imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. 1 Samuel capítulo 15, verso 25. Se o arrependimento de Saul fosse verdadeiro, ele teria confessado seu pecado publicamente. Mas a sua principal preocupação era manter sua autoridade e a fidelidade do povo. Ele desejava ter a honra da presença de Samuel para fortalecer sua influência. Não voltarei com você, foi a resposta do profeta. Você rejeitou a palavra do Senhor, e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. 1 Samuel capítulo 15, verso 26. Quando Samuel se virou para sair, o rei, na angústia do medo, agarrou-se ao manto do profeta para fazê-lo voltar, mas o manto se rasgou nas mãos dele. Ao ver isso, o profeta declarou: o Senhor rasgou de você, hoje, o reino de Israel, e o entregou a alguém que é melhor que você. 1 Samuel capítulo 15, verso 28. Um ato de justiça, severo e terrível, ainda precisava ser realizado. Samuel ordenou que o rei dos Amalequitas fosse trazido diante dele. Agag, criminoso e implacável, veio pela ordem do profeta, pensando que tinha passado o perigo de morte. Samuel, porém, disse: assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem filho. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. 1 Samuel capítulo 15, verso 33. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Deus fez todo o possível para ajudar Saul. Quando chamado para ocupar o trono, Saul tinha pouco conhecimento, pouca experiência, graves defeitos de caráter. Ainda assim, o Senhor concedeu a ele o Espírito Santo e o colocou onde poderia desenvolver as qualidades que um governante de Israel necessitava. Se continuasse sendo humilde, toda boa qualidade se desenvolveria, enquanto as más tendências perderiam o seu poder. Essa é a obra que o Senhor está disposto a fazer por todos aqueles que se consagram a Ele. Conhecerão seus defeitos de caráter e Ele dará forças para que corrijam seus erros. Quando assumiu o trono, Saul era humilde e não confiava tanto em si mesmo, mas o sucesso o tornou cheio de confiança própria. O valor e a habilidade militar que ele demonstrou do livramento de Jabes de Gileade despertou o entusiasmo de toda a nação. No início, ele atribuía a glória a Deus, mas, com o passar do tempo, começou a tomar a glória para si. Ele perdeu de vista a dependência de Deus e seu coração se desviou do Senhor. Essa atitude preparou o caminho para o pecado da presunção que cometeu em Gilgal. A mesma autoconfiança cega o levou a rejeitar a repreensão de Samuel. Se ele estivesse disposto a confessar seu erro, essa amarga experiência teria se tornado uma forma de proteção no futuro. Se o Senhor tivesse se separado totalmente de Saul naquela época, não teria falado com ele novamente por meio do profeta, confiando-lhe uma tarefa para que pudesse corrigir os erros do passado. Quando Saul continuou a se justificar insistentemente, ele rejeitou o único meio que Deus usaria para salvá-lo de si mesmo. Em Gilgal, a cerimônia religiosa que realizou em oposição direta à ordem de Deus somente o colocou mais longe ainda da ajuda que ele estava disposto a lhe conceder. Na batalha contra Amaleque, o Senhor não se agradou de uma obediência parcial. Deus nunca nos deu a liberdade de nos esquivarmos de obedecer aos seus mandamentos. A obediência, fruto da fé. A obediência é melhor do que o sacrifício. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Sem a paciência, a fé e um coração obediente, as ofertas de sacrifício eram sem qualquer valor. Quando Saul propôs oferecer sacrifício daquilo que Deus ordenou que fosse destruído, estava demonstrando total desprezo pela autoridade divina. O sacrifício teria sido um insulto ao céu. No entanto, muitos estão seguindo uma conduta semelhante. Apresentam a Deus sua adoração por meio de uma religião formal, recusando-se ao mesmo tempo a crer e a obedecer a um outro mandamento do Senhor.
Ele não pode aceitar aqueles que continuam a transgredir voluntariamente, ainda que seja um de seus mandamentos, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. 1 Samuel capítulo 15, verso 23. Os que se opõem ao governo de Deus já fizeram aliança com o maior dos apóstatas dos rebeldes. Ele fará com que todas as coisas apareçam sob falsa luz. Como nossos primeiros pais, aqueles que se encontraram sob seu poder de encantamento, veem apenas os grandes benefícios que receberão pela transgressão. Muitos que estão sendo levados por Satanás dessa maneira enganam a si mesmos ao acreditar que estão a serviço de Deus. Nos dias de Cristo, os escribas e líderes judeus que demonstravam ser muito zelosos pela honra do nome de Deus, crucificaram seu filho. Esse mesmo espírito ainda existe no coração daqueles que fazem a própria vontade, porque vivem contrariando a vontade de Deus. A presunção fatal de Saul deve ser atribuída à magia satânica. Em sua desobediência à ordem divina, ele foi tão verdadeiramente inspirado por Satanás como são aqueles que praticam a feitiçaria. E quando foi repreendido, juntou a arrogância à rebelião. Ele não teria causado maior ofensa ao Espírito de Deus caso tivesse se unido abertamente aos idólatras. No caso de Saul, Deus deu a Israel um rei que é de acordo com a vontade deles, conforme declarou o próprio profeta Samuel. Agora, aqui está o rei que vocês escolheram, aquele que vocês pediram. 1 Samuel capítulo 12, verso 13. Sua aparência física também estava de acordo com o que pensavam a respeito da dignidade real. Sua bravura e habilidade para liderar os exércitos eram as qualidades que consideravam como as mais prováveis para garantir o respeito de outras nações. Eles não pediram um rei que tivesse nobreza de caráter, que amasse e temesse a Deus. Não estavam procurando seguir a vontade divina, mas a própria vontade. Portanto, Deus deu a eles o rei que desejavam, um rei que tinha um caráter que era o reflexo deles mesmos. Se Saul tivesse confiado em Deus, o Senhor estaria com ele. Quando Saul escolheu agir sozinho, sem depender de Deus, o Senhor foi obrigado a deixá-lo de lado. Então, ele chamou para ocupar o trono um homem segundo o seu coração. 1 Samuel capítulo 13, verso 14. Um homem que confiaria em Deus e seria guiado por seu espírito. Um homem que, quando pecasse, aceitaria a repreensão e a correção.